paz do Senhor Jesus, está trazendo aqui uma palavra que ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante, que vai falar da conversão de Saulo, melhor dizendo. Saulo era um cidadão romano, estudioso da palavra de Deus do Antigo Testamento. Então Saulo, ele foi um perseguidor da Igreja de Cristo, no início da Igreja de Cristo. Ele era um homem que cumpria temente a lei judaica. Ele era um fariseu, ele seguia aquilo ali como um ensinamento que foi passado para ele desde criança. Saulo, ele foi um estudioso de Gamaliel, um rabino judeu que ensinou o Antigo Testamento para Saulo. Então, para Saulo, naquele momento ali, quando ele perseguia a Igreja de Cristo, ele era um homem zeloso da palavra de Deus. Então, quando nós se convertemos a Cristo, nós passamos a zelar pelas coisas de Deus. Assim foi com o apóstolo Paulo. Ele achava que aqueles homens que pregavam a Cristo estavam pregando heresias. Então Saulo não achava aquilo certo. Então Saulo, ele foi um grande perseguidor da Igreja de Cristo. Então no capítulo 9, do versículo 1 em diante, vai falar da conversão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Quando Saulo teve um encontro com Cristo, verdadeiramente. Porque ele achava que conhecia Cristo, mas não conhecia Cristo verdadeiramente. Podemos tirar hoje, pelos dias atuais, muitos estão congregando dentro da igreja, estão ali sendo zelosos, estão sendo religiosos, como Saulo era. Era um religioso, era um fariseu. Mas Cristo, ele nos libertou da lei. Cristo trouxe vida. Então o apóstolo Paulo, ele achava que estava certo. Então nós devemos tirar a religiosidade do meio da igreja. A religiosidade, ela faz com que afastem as pessoas. Cristo veio para os pecadores. Cristo veio em busca da igreja, dos pecadores. Então, quando a gente coloca a religiosidade no meio, ela estraga, ela afasta. Então, o cristão tem que ter mais amor. Paulo era religioso. Paulo, ele matava pela lei de Deus. Cristo não queria isso, que ele fizesse isso, que ele matasse as pessoas, porque ele achava que estava certo da maneira que ele foi ensinado. Mas Cristo teve um encontro com ele. Assim também a igreja de Cristo tem que deixar a religiosidade de lado, porque isso faz com que as pessoas não entrem na igreja. Isso faz com que as pessoas que são do candomblé, as pessoas que são do hinduísmo, as pessoas que são do catolicismo, afastem da igreja de Cristo. Cristo quer todos. Cristo veio para todos. Então a gente tem que pregar o amor, a gente tem que pregar a Cristo para alcançar essas pessoas. Então Saulo era um cidadão romano que ele prezava a lei judaica. E vai falar aqui no capítulo 9 do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira
que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então Saulo foi um grande perseguidor da igreja de Cristo. Como nós podemos ver aqui, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para buscar aqueles que caminhavam, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Ele tinha essa sede de matar, de perseguir a igreja de Cristo, aqueles que se convertiam a Cristo. Então Saulo, ele era um cidadão romano judeu. Saulo, ele tinha uma mente romana, de um cidadão romano, ele tinha uma mente de um cidadão judeu e ele tinha uma mente de um cidadão grego. Então Paulo, ele era um poliglota, ele era um homem entendido, mas perseguia a igreja de Cristo. Ele tinha zelo das coisas de Deus, da palavra de Deus. E hoje nós podemos ver, trazendo para hoje, muitos brincando com a palavra de Deus, muitos deixando o zelo da palavra de Deus. Nós temos que zelar pela doutrina, pela sã doutrina de Cristo. Foi para isso que Cristo nos chamou. Então fala aqui que Paulo, ele perseguia, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, para julgá-los, subjugá-los, essas pessoas, para tirar a vida dessas pessoas. Era assim que o apóstolo Paulo agia naquele momento, porque ele achava certo. Aí vai falar aqui que no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então aqui neste versículo 4, nós podemos ver que Saulo, ele teve um encontro com Cristo. Cristo apareceu uma luz forte do céu e perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo, mas ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes acontece isso. Os cristãos que estão fazendo a vontade de Cristo, a vontade de Deus, estão sendo perseguidos por Saulo dentro das igrejas. Existem Saulos dentro da igreja que perseguem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, porque eles são os fariseus, eles são os religiosos. E quando aqueles fazem a vontade de Cristo, eles acham que estão sendo hereges, como o apóstolo Paulo achava aqui, como Saulo achava, que eles estavam pregando heresias. Mas ele teve um encontro com Cristo, e Cristo perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Cristo teve um encontro ali com Saulo e falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele homem zeloso, aquele homem judeu, cidadão romano, que estudou com Gamaliel, tinha todo o entendimento,
um homem poliglota, com todo entendimento rabino. Ele achava que estava fazendo certo, mas era religioso, era fariseu. Assim tem muitos dentro da igreja, fariseus, que afastam as pessoas de dentro da igreja, pregam religiosidade, não prega o amor, tenta trazer o católico para dentro do cristianismo, tenta trazer aquele que é da Umbanda, do Candomblé, apresenta Jesus para eles, porque Jesus é amor, Jesus veio para eles. Para quem é do hinduísmo, apresenta Cristo. Cristo veio para todos. Cristo não veio afastar ninguém. Cristo não veio fazer acepção de ninguém. É o homem que faz. Então ele fala aqui, Jesus com Saulo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá que você deve fazer. Os homens que viviam com Saulo pararam emudecidos e ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então nós podemos ver ali que realmente o apóstolo Saulo não estava alucinado, Saulo não estava embriagado, Saulo realmente teve um encontro com Cristo, porque aqueles que estavam ao redor de Saulo também ouviram a voz de Cristo. E Saulo teve esse encontro com Cristo. Então, para este vídeo não se alongar mais, não ficar muito extenso, que a igreja de Cristo não venha a ser religiosa, não venha a ser um monte de fariseus ali dentro da igreja, pregando religiosidade e afastando as pessoas de dentro da igreja de Cristo. Prega o amor, prega que Jesus veio para todos. Lá em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que vocês, amados, venham receber essa palavra. Aqui o apóstolo Paulo, ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo e passou a seguir a Cristo, passou a ser um discípulo de Cristo. Que vocês venham também a seguir a Cristo e passe a ser um seguidor de Cristo. O apóstolo Saulo, ele passou a seguir a Cristo. Ele morreu pelo evangelho de Cristo. Foi um apóstolo que foi decapitado por causa do evangelho de Cristo. Assim como ele teve zelo com o judaísmo, com a Torá, com aquilo que ele aprendeu de Gamaliel, ele também teve o mesmo zelo quando ele teve um encontro com Cristo. Ele foi o apóstolo dos gentios. Que vocês venham receber essa palavra em nome de Jesus.